bem? Iniciando sempre com o nosso bordão habitual. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei, eu não fiz pauta para gravar esse vídeo e eu não sei se ele vai acontecer de uma forma natural, se ele vai partir para um lado que eu não estou querendo, de provocação. Mas a minha intenção, embora eu não goste de manifestar ou de responder provocações, às vezes a gente precisa se defender. Então, mas eu vou falar dessa bicicletinha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui desse lado, que ela tem muita relação com essas daqui. Tem duas bicicletas aqui, né? Por quê? Quando essa bicicletinha aqui foi inventada por Johnny Goldberg, um sul-africano que foi morar nos Estados Unidos, um entusiasta do mundo fitness, um dos caras mais conceituados do mundo até hoje, criador de várias coisas diferentes, mas a principal delas é essa bicicletinha aí. Quando ela foi criada, para quem não conhece a história, ela foi criada por quê? Ele era um cara casado, que trabalhava nos Estados Unidos, morava nos Estados Unidos em academia, e ele tinha um sonho, ele era um ciclista, e ele tinha um sonho de realizar a famosa run, conhecida como Race Across America, uma prova que sai da costa oeste, vai até a costa leste, atravessa os Estados Unidos, pouco mais de 5.000 quilômetros, e os caras têm um tempo determinado para realizar. E nesse intervalo de tempo a esposa dele engravidou e ele precisou desenvolver uma bicicleta para continuar os treinamentos dele dentro de casa. E foi aí que nasceu essa febre aqui, o spinning. Inicialmente ele construiu a bike, desenvolveu a bicicleta, começou a fazer os treinos dele. Aí as pessoas começaram a admirar aquilo que ele estava fazendo. Aí construiu outra, construiu mais uma, se associou a uma empresa, se associou a um outro cara. Grosso modo a história é essa, tá, gente? A gente não pode ficar também 3 horas aqui falando toda a história, pormenores, mas a grosso modo é isso. Ele se associou a uma empresa, a Schwinn, na época, que é a mesma marca dessa bicicletinha minha aqui. Ele se associou a Schwinn, desenvolveu um programa de treinamento chamado Johnny de Spinning, isso lá nos idos de 97, 98. O spinning chegou no Brasil no ano de 2000. A certificação dos professores de spinning chegou no ano de 2000, embora nós já tivéssemos em 99 alguns pouquíssimos professores certificados que fizeram a sua certificação nos Estados Unidos, e foram esses professores que foram convidados para fazer parte do primeiro time de professores e de coaches, né? De professores formadores de professores de spinning, né? Na época. E é assim como a coisa aconteceu. Então, dito esse preâmbulo da discussão toda, é para a gente entender na essência, o quão simples é o spinning. Qualquer programa de treinamento que veio depois foi uma cópia desenvolvida com outros objetivos do programa de treinamento do spinning. Eu tenho aqui a apostila aqui na minha prateleira de livros, a apostila de mais de 130 páginas, uma apostila vasta que versa sobre ergonomia da bicicleta, biomecânica de treinamento, fisiologia, mas principalmente sobre o desenvolvimento do spinning. As pegadas de mão, as regulagens da bike, a interação do professor com o aluno, musicalidade, as estratégias de treinamento, os tipos de treinamento, e só.
o spinning versa sobre esse assunto. Da onde que o spinning tirou esse desenvolvimento de um programa de treinamento para se tornar uma febre nos anos 2000, principalmente? Daqui, da bicicleta de rua, daquilo que as pessoas treinam, que as pessoas treinavam na rua, das sensações, dos desequilíbrios provocados, das reações sofridas pelo corpo em relação dos estímulos provocados quando você fazia uma quebra de ritmo, quando você fazia um treinamento contínuo, quando você fazia um treinamento de montanha, quando você fazia uma mudança de posicionamento na bicicleta do sentado para o em pé, quando você alternava a cadência do seu pedal numa subida ou num plano, acelerando para fazer uma reação, para encostar numa fuga ou para encostar em um pelotão que você havia perdido durante um treino ou durante uma corrida. Então tudo que foi desenvolvido para essa bicicletinha aqui foi desenvolvido em cima das reações que aconteciam nos treinamentos e nas competições dessas bicicletinhas aqui. Essa aqui que está na frente é uma mountain bike. Aquela ali de trás é uma road bike que vocês não estão conseguindo ver. Então, fundamentalmente, é isso que acontece no spinning. A gente traz as sensações da rua para a bicicleta do indoor. Dito isso, eles precisaram desenvolver uma metodologia que padronizasse as reações que os alunos iriam sentir dentro de uma sala de aula. Porque aqui você tem as sensações e as reações que cada um sente quando está treinando ou competindo. Aqui você precisaria padronizar as reações para cada tipo de estímulo, para cada tipo de estratégia desenvolvida. Então, você tem, quando a gente fala das pegadas, né, principalmente das pegadas do spinning, eu estou falando de spinning, eu não estou falando de nada fora do spinning, daquelas coisas que foram desenvolvidas, criadas em cima do que o criador criou, que é perfeito. Então, são três pegadas. Uma mais fechada, que você faz os treinamentos sentados e numa cadência de plano, que a gente chama de endurance, ou que a gente chama de treinamento contínuo, que você está ali numa preparação, no início do teu treinamento. Uma pegada aberta, que é a pegada 2, que a gente chama, que é uma pegada aberta, que depois as variações que as pessoas criaram em outros programas, de pegar pela lateral da bike, que no ciclismo se pega pela lateral do guidão da bike, mas no ciclismo você tem o suporte do apoio do câmbio. Então a pegada lateral, eu estou dando o meu ponto de vista em cima daquilo que eu conheço de 20 anos de experiência, né? Então, quando você usa essa bicicleta aqui, você tem uma pegada lateral frontal. A mountain bike você pega por aqui. Quando você pega na lateral da mountain bike por aqui, você tem um bar end, que eles chamam, que é uma extensão do guidão de segurança para você segurar no bar end, porque para você fazer uma movimentação sentada de subida ou em pé. No ciclismo, você tem aquele guidão arredondado, que é o ciclismo, é o guidão convencional na prova de ciclismo. Você tem o câmbio encaixado no guidão, que você tem o apoio onde você consegue segurar. Na bike de spinning você não tem apoio nenhum. Quando você segura pela lateral do guidão, você não tem apoio e você está transpirando. Então a pegada 2 é uma pegada frontal. Ela não é lateral. As pessoas usam a pegada 2 lateralmente e elas talvez desconheçam o perigo que o aluno tem quando ele começa a suar e a mão escorregar e ele sofre um acidente. Não deveriam usar, mas usam muito a pegada 2. Ela talvez seja um pouco mais confortável para se apoiar, mas o certo é a pegada com relaxamento dos ombros 2 na lateral mais extensa do guidão frontal. E a pegada 3 são as pegadas de movimentação em pé mais demoradas, que é lá na frente do guidão. Dito isso, você passa
para as estratégias de treinamento. Que as estratégias de treinamento, elas são desenvolvidas em cima de duas posições. Ou você sentado no banco, ou você fora do banco em pé. Nada, entenda, nada além disso. O spinning, ele te oferece essa ferramenta de trabalhar em apenas duas posições. Ou você está sentado no banco, ou você está em pé na bicicleta, né? E aí, partindo dessa ideia de que a gente faz estratégias sentadas e estratégias em pé, você tem as derivações, que você pode pedalar sentado no plano, que a gente chama, quando você trabalha com cadências mais altas e cargas mais leves, na simulação do que a gente faz na estrada com uma road bike. Aliás, eu queria fazer um adendo antes de desenvolver esse tópico das estratégias. Queria lembrar que, assim, ao longo do tempo, gente, eu estou pautando, eu não pautei esse vídeo, né? Então eu estou trocando ideias conforme as ideias vêm na mente, assim. Eu queria lembrar que, assim, ao longo do tempo, o spinning foi deixando de ser desenvolvido na raiz dele, porque os professores foram entendendo que o bacana do spinning é fazer subida. Quando você pega a origem do spinning, que é o ciclismo de rua, se você for perceber, em corridas, em treinamentos, 80% do tempo você está no plano, na reta, na estrada, na rua, andando no plano, em cadências elevadas. Até porque a gente fala aeróbio, movimento, quando a gente fala de treinamento aeróbio, a gente fala de movimento, né? Movimento, movimentação. Então, se perdeu um pouco o prazer de se pedalar no plano, de trabalhar com altas cadências, não cadências absurdas, cadências que fisiologicamente são suportáveis, cadências que a ciência consegue entender como cadências que não prejudicam, o ciclo da pedalada não prejudique o teu quadril, né? Não prejudique os teus tendões, as tuas musculaturas, né? Que a gente considera que são 110 RPM o ciclo máximo de pedalada para o spinning, né? Dentro do que se usa normalmente no ciclismo, né? Mas os professores perderam esse padrão de trabalhar o ciclismo no plano. Só se trabalha a subida, só se trabalha a subida, só se trabalha a subida, e aí o teu aluno consegue roubar muito mais na subida, porque ele está pedalando lentamente. Quando ele está pedalando com um ciclo de pedalada maior, é mais difícil dele te enganar, porque você precisa solicitar que ele faça um ciclo de pedalada maior, independente da resistência que ele esteja usando na bicicleta dele, ele está num ciclo de pedalada maior. Conseguiu perceber isso ou ainda não? Mas os professores continuam insistindo que o spinning é um treinamento de subida, e não é. Então veja, nós temos no plano, na posição sentada, nós temos os planos, os treinamentos de plano, os inícios de treinamento, os planos de recuperação, os treinamentos de endurance, e nós temos as subidas sentado, né? A maior parte do tempo, a maior parte dos ciclistas que fazem subidas sentado na bicicleta, né? A subida em pé, ela é uma derivação da subida por diversos motivos. Porque o aluno precisa alongar, porque o aluno precisa acelerar, precisa aumentar a cadência dele, precisa encostar no pedalão. Mas a maior parte do tempo, salvo raras exceções, a subida é feita no plano, a subida é feita no banco, né? Mas aí nós temos as movimentações, nós temos as subidas em pé. Nós podemos promover para o aluno a mesma coisa que se faz com essa bicicleta, porque no treinamento, quem foi ciclista sabe que na sua planilha, às vezes você recebe fazer uma subida de 15 minutos numa montanha em pé. O teu objetivo é subir aqueles 15 minutos em pé. Aprender a cambiar a sua bicicleta, aprender a fazer trocas de marchas em pé, aprender a sensibilidade que você tem que ter numa troca de câmbio, quando você aumenta a cadência, quando você diminui as transmissões, ou vice-versa,
que a gente tem que passar para cá. Mas as pessoas não sabem disso, porque as pessoas não são ciclistas, não foram ciclistas, não experimentaram as derivações dos treinamentos do ciclismo de rua. Mas conseguiu entender? Eu não vou me estender sobre o treinamento, não vou falar sobre running, não vou falar sobre ataques no plano, não vou falar sobre ataques na subida, movimentações no plano, qualquer que seja a nomenclatura que a gente queira utilizar para denominar as técnicas, as estratégias de treinamento dentro do spinning. Mas o que eu quero dizer é que assim, ter sido ciclista ajuda em muito a pessoa a entender o porquê disso daqui. Mas não ter sido ciclista não significa que o professor não vai ser tão bom quanto um cara que veio do ciclismo. Se ele conseguir entender que isso aqui veio disso aqui. Se o professor conseguir entender e ele for estudar e ele for saber como é que funcionam as coisas, ele vai saber como aplicar as coisas. Eu, Silvão, professor Silvio Marques, eu conheço muita gente que não foi ciclista, nem recreacional, nem amador, nem profissional, em nenhuma das diversas modalidades de ciclismo que a gente conhece, que é, sei lá, estrada, mountain bike downhill, mountain bike uphill, triathlon, tudo que envolve a utilização de bicicleta. Conheço muita gente que nunca teve contato direto com a bicicleta e nem por isso deixou de ser um excelente professor. Mas é preciso entender, fundamentalmente, que o que se aplica aqui vem daqui. O que se aplica aqui não vem da musculação. O que se aplica aqui não vem da sala de ginástica. O que se aplica aqui não vem do forró, não vem do samba, não vem de nada disso. A criação tem que ser em cima disso aqui. Eu estou falando do treinamento de spinning real, sério, onde a gente foca principalmente o aluno, o desenvolvimento das capacidades no aluno. Né? Então, dito isso, uma vez que você entenda que a gente sai daqui para cá e a gente entenda como é que funciona a coisa, vai ficar mais fácil. Porque uma vez que você é professor, você consegue entender como é que a fisiologia funciona. Embora na prática seja mais interessante você entender como é que ela funciona aqui. Porque nem todos os professores que pedem para um aluno, olha só, talvez você seja aluno, você esteja assistindo esse vídeo, e talvez você seja professor, e talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas assim, às vezes o professor pede, sem ter a noção do que está falando para o aluno, assim, me dá 90% da sua frequência cardíaca máxima agora. Me dá 90%, sustenta ela durante 4 minutos e a gente vai recuperar em 1 minuto. Meu amigo, quem busca 90% de frequência cardíaca máxima durante 4 minutos com sustentação, não é você levar a frequência cardíaca máxima linearmente até os 90%, é você alcançar e sustentar por 4 minutos, dependendo do condicionamento da pessoa. Ela não recupera nem 3, 4 minutos, quanto mais em 1 minuto. E o teu professor sugere isso para você. E o aluno não sabe nem que... E você, professor, nunca experimentou essa sensação na tua própria bicicleta, aqui mesmo, nessa aqui de spinning. Você nunca experimentou essa sensação de chegar a 100% da sua frequência cardíaca máxima. E aí, uma vez ou 2 vezes que você tenha chego no 100% da sua frequência máxima, você começar a experimentar, chegar e sustentar a sua frequência cardíaca máxima, e depois de um determinado período de sustentação, você recuperar para ver o tempo mínimo que você precisa para recuperar de um estímulo de alta intensidade dentro de um período de 45, 50 minutos, 1 hora de treinamento. Então, assim, o que eu estou falando é porque isso aqui precisa ser tratado com simplicidade. Professor, ele precisa, mesmo não tendo sido ciclista ou tendo sido ciclista, ele como professor, ele precisa entender como é que funciona a fisiologia na prática, né?
estímulo e recuperação. Embora o manual diga sobre as zonas de frequência cardíaca, as zonas de intensidade, né, o professor precisa entender como é que ele vai trabalhar aquilo na aula de uma forma simples, propostas para o aluno, que o aluno consiga produzir o solicitado e consiga recuperar e não roube. Porque senão você vai o tempo inteiro ficar propondo coisas para o teu aluno que ele nunca vai chegar e ele nunca vai desenvolver. Por quê? Porque invariavelmente o professor quer criar dificuldades que isso daqui não foi desenvolvido para que fossem criadas, né? Você quando se depara com um aluno na sua sala, uma sala completamente heterogênea, um jovem, um idoso, um adulto, uma mulher, um magro, uma gorda, um obeso, pessoas diferentes, de diferentes condicionamentos físicos, de diferentes individualidades biológicas, e você preparou uma aula para todo mundo, você tem que ter conhecimento da fisiologia para aplicar para os seus alunos, de forma que você consiga enxergar a todos e fazer mudanças durante a tua própria aula para mostrar para aquele aluno que ele não pode chegar na mesma proposta que você fez para um outro, né? E não apenas você ter uma sala com 15, 20, 30 pessoas e aquelas 5 que gostam da sua aula, que sentam bem na tua frente, que você sabe o nome, que são as pessoas que treinam forte, que você está sempre filmando, que você está sempre divulgando vídeos delas, que falam bem das suas aulas, que fazem selfies com você, que promovem o teu vídeo, que promovem as tuas fotos, que falam do teu nome nas redes sociais. Essas 5 pessoas não são as importantes. As importantes são as outras. Mas é preciso entender que o spinning é simples. Ele não pode ser tratado como uma equação de Newton, como uma fórmula de cientista. O spinning ele foi desenvolvido para ser simples. Simples. A gente precisa de um monitor cardíaco para ter um controle mínimo sobre o aluno. O professor precisa saber como é que funciona a fisiologia, como é que funciona a frequência cardíaca, como é que funciona a percepção subjetiva do esforço para o aluno que não trabalha com monitoramento cardíaco e trabalhar em cima disso. Convencionou-se agora, de alguns anos para cá, de alguns poucos anos, que era necessário se colocar nas bicicletas componentes eletrônicos de informação das mais diversas fontes. Cadência, cadência, frequência cardíaca, distância percorrida, velocidade média, potência, né? Então hoje você nas suas bicicletas você tem diversos aportes tecnológicos para te dar diversas informações que eu não sei até que ponto eles têm contribuído positivamente para isso tudo. Porque eles estão querendo levar o ciclismo indoor, o spinning, para um lugar que não é o lugar dele. Primeiro porque no Brasil, principalmente, nós não temos condições, 95% das academias não tem condições de ter um equipamento desse porte. Recentemente foi lançado, o Johnny D lançou a Spirit Bike. Desconheço academias no Brasil que já tenham essa bicicleta. Desconheço. Sabe assim, o próprio Johnny D lançou essa bicicleta com esses apêndices tecnológicos. Eu não sou contra, mas não sou a favor. Eu acho que a interação tem que ser simples entre o professor e o aluno. Mas o professor ele tem que conhecer como é que funciona o corpo humano. Ele tem que saber como é que funciona a fisiologia. Mas não é isso que acontece. O que acontece hoje é que as convenções têm um grupo muito pequeno de palestrantes,
que vão lá muito mais preocupados é que receber o dinheiro deles, né? E com cursos preparados, a maioria deles todos em cima das planilhas do spinning de 20 anos atrás, que pouca mudança sofreu, né? E aí as pessoas vão lá, aluno do primeiro ano de educação física, aluno do segundo ano, aluno do terceiro ano, não tem muito conhecimento de como funciona a fisiologia, não tiveram muito conhecimento de ciclismo, não entendem nada, e vão lá e fazem 8 horas de curso, 12 horas de curso, fazem 2 aulas práticas e saem certificados. E aí acham que podem sair dando aula por aí porque entendem tudo. Sabe assim, não existe reprovação, não existe crítica, porque os caras querem pegar o deles e ir para casa, né? Então, assim, a interação deveria ser um pouco mais séria na formação dos professores, né? Deveria ser um pouco mais séria. E os aspectos abordados nas aulas deveriam ser aspectos mais práticos, menos lousa, mais prática, mais percepção, menos aula, sabe? Olha, eu vou participar de uma convenção e o professor X vai dar um curso de 8 horas e vamos ter 3 aulas práticas. Aí o professor dá a primeira sessão de curso teórico, aí vai para a aula prática, aí ele dá uma aula de 45 minutos para as pessoas perceberem aquilo que foi. Não, não é assim que funciona. Quando a gente fala da fisiologia, quando a gente fala que o aluno tem que buscar 95% da frequência cardíaca máxima, ou 90% da frequência cardíaca máxima, que tem que sustentar, a gente tem que propor isso nos cursos. Olha aqui, eu vou colocar uma música aqui, a gente vai girar um pouco, e depois eu vou fazer vocês chegarem na frequência cardíaca máxima, e vamos ver o tempo que vocês recuperam, aí depois a gente conversa. Dar o curso em cima da bike, não é dar aula de bike no final para o pessoal entender como é que funciona uma aula de agora eu vou lá na minha academia, eu recebi uma certificação aqui qualquer, agora eu tenho uma certificação, posso dar aula. Não é assim que funciona, não. As pessoas precisam mudar a abordagem de como trabalhar os cursos, né? Porque o que a gente vê por aí, na verdade, é muito embusteiro. É muita gente dando muita moral para a gente que não tem, não deveria ter, né? Porque ocuparam um espaço e de uma tal forma que não abriram a possibilidade de outras pessoas trabalharem nesse mercado. E aí o mercado ficou viciado, né? Porque essas pessoas acham que são donas de toda a verdade. Vou falar uma coisa para vocês. De todos esses aspectos que eu estou falando, tem se utilizado muito hoje o tal do FTP. O FTP é um limiar de potência que você trabalha dentro de uma aula de spinning. É um limiar de potência e a potência é uma medida de produção de energia por unidade de tempo, né? Medida em watts. E hoje as pessoas convencionaram que você vai na sua academia, você tem uma bicicleta, você tem que fazer um teste naquela bicicleta, porque uma vez que você faça o teste, você determina o teu FTP, e aí aquele número é um número padrão, e você vai trabalhar dentro de um percentual daquele teu FTP, que é uma produção de energia que você é capaz de tolerar, de sustentar durante alguns estímulos e durante alguns minutos dentro da tua aula. O que sempre foi feito com a frequência cardíaca de forma muito segura. Só que hoje você consegue comprar um bom monitor cardíaco, aí, um monitor cardíaco que vai mostrar a sua frequência cardíaca, numa realidade brasileira, 200, 300, 400 reais, em 3, 4 vezes você compra um monitor cardíaco e você está bem assistido para fazer uma aula segura. E onde você vai achar uma academia que você tenha uma bicicleta, que você possa pagar 300, 400, 500 reais por mês de mensalidade para treinar numa bicicleta que tem um medidor de potência? Só as grandes corporações, os grandes grupos têm. Então, a gente tem que tratar o assunto FTP como uma excepcionalidade na formação do professor e na entrega para o aluno. O FTP ele tem que ser tratado como excepcional e não como real. O real hoje, dentro daquilo que a gente vê nas academias,
dentro de todas as academias, a maioria das academias do Brasil, que se sustentam com muita dificuldade, são bicicletas simples, com guidão liso, guidão simples, guidão aberto, sem nenhum apêndice, onde você coloca o teu relógio ali para acompanhar a tua frequência cardíaca e o professor vai te monitorar. São poucas as academias no Brasil que têm a capacidade de ter 20 bicicletas de 15, 16 mil reais cada bicicleta. Ora, você vai fazer uma sala de bicicletas de 15 mil reais, 20 bicicletas, 300 mil reais num investimento de uma sala. Onde você vai recuperar isso? E os nossos professores estão dando muito valor, mais do que o necessário, para o FTP. E aí, e eu não estou dizendo que eu sou contra, não. Eu acho que a gente tem que ter o conhecimento, a gente tem que saber como é que funciona o FTP, a gente tem que a fundo conhecer. Só que olha, o FTP, o potenciômetro, o medidor de potência, ele já existe, ó, muito antes de ter sido colocado dentro de uma bicicleta de spinning. Então tem muita gente aí que trabalha com ciclismo indoor, que é palestrante, que anda fazendo lives por aí, falando de FTP, dizendo que os professores da antiga precisam se atualizar. Ô cara, tem muita gente que foi ciclista e conhece de medidor de potência muito antes de você, que fica provocando os outros, né? Muito antes de você. Teve na própria bicicleta, usou, sabe como é que funciona, sabe como é que o organismo reage nos percentuais de FTP e nos percentuais de frequência cardíaca é associado. Talvez você não saiba. Então para de provocar os outros. Você, palestrante, tem que parar de provocar os outros. Tem que buscar novas possibilidades de ciclismo no teu portfólio para se tornar um ciclista de verdade, né? Porque, e para finalizar, gente, porque o que eu queria falar de spinning nesse vídeo era praticamente isso, mas para finalizar, a importância do ciclista, de você ter sido ciclista na tua formação é o seguinte: tem o lado bom e tem o lado ruim. Porque quando você foi um ciclista de boa cepa, não um embusteiro, mas quando você foi um ciclista de boa cepa, que competiu, andou em pelotão, de provas pesadas, de provas com grandes nomes nacionais, que você sentiu na pele o que é sofrer dentro de um pelotão, não pedalando numa montanha de 15 quilômetros, demorando 2 horas para subir em excursões de diversão, não pedalando nas estradas de São Paulo com grupos de gente de grana. Não que eu ache isso desmerecedor, não acho, mas não qualifica você a ser um ciclista como outros, né? Então a gente tem que entender essa diferença. E aí, você tendo sido isso tudo, da forma como você vai mostrar para o teu aluno que essa tua experiência foi positiva ao ponto de você colaborar com o teu aluno. E não de você bater no peito e dizer, não, eu fui ciclista. Você tem que vir comigo porque eu fui ciclista. Tá, e daí? Daí que você foi ciclista. Eu sou dono de empresa, eu sou um empresário, eu tenho um grande grupo, eu sou milionário. O cara vomita na sua cara que você foi um grande ciclista. Se você não utilizar a sua experiência de ter sido um grande ciclista para colaborar com a modalidade, ao invés de dizer que não, eu fui um grande ciclista, eu sou melhor do que os outros, como você aí, você sabe que você fala, e você nem grande ciclista foi, aí a coisa muda de figura. Então é uma provocação. Depois de ter falado da simplicidade e como o spinning funciona, é uma provocação. Eu espero que as pessoas entendam que o caminho que estão querendo direcionar para o spinning, ou para o ciclismo indoor, ou para o cycling, ou para o que quer que seja, está sendo um caminho errado. Está sendo um caminho errado. Nós temos visto várias salas fecharem. Nessa pandemia teve muita academia que fechou as salas de bicicleta. Teve muita gente que alugou as bicicletas das academias para treinar e as academias acabaram vendendo essas bikes para essas pessoas e não voltaram com as salas de spinning. Por culpa de quem? Por uma série de situações e circunstâncias. Talvez os professores também tenham culpa nessa coisa toda. Sabe por quê? Porque o ego acaba com tudo. O ego.
as pessoas não terem a humildade de fazerem o seu trabalho na simplicidade, de fazer o seu trabalho sem querer holofotes o tempo inteiro em cima delas, quererem brilhar mais do que os alunos, quererem sempre que as pessoas estejam em cima dela, as valorizando como se elas fossem as melhores. Olha, eu vou falar uma coisa para finalizar esse vídeo que já está muito grande. Não existe Romário no spinning, não existe Pelé no spinning, beleza? Tem muita gente trabalhadora do bem aí, produzindo muita coisa legal, que nunca teve espaço para ocupar aí nesse cenário todo. Muita gente legal, muita gente fazendo live bacana aí, gente que sabe trabalhar com simplicidade, né? Enquanto tem outros aí que acham que são os reis da cocada preta e querem determinar que as coisas no spinning, no ciclismo indoor ou qualquer, sejam da forma como eles dizem que são e não são. Tá bom? Paz e até uma próxima. Valeu!